E aí galera animada, bem-vindos ao canal Lula Borges, o canal da animação livre no Brasil. Durante esses últimos meses eu venho explorando as várias funções do OpenToonz. E é claro, espero que todos os vídeos dessa série sejam de muita ajuda a todos que queiram realizar seus projetos de animação em um programa livre, poderoso e que está à disposição de todos. Qual é, gente? É o nosso querido OpenToonz. Para terminar nossa série, para terminar o nosso curso, a gente vai aprender como renderizar os nossos projetos. Deixa eu abrir aqui o Boy Skeleton. Ok, já está aberto. A gente viu aqui que temos duas câmeras, né? Essa aqui é a câmera 2. E vamos ver como é que a gente faz para renderizar. Em versões anteriores, você entrava no menu File e pedia para exportar o seu material, né? Fazer a renderização do seu material. Nessa versão 1.4 aqui, a gente tem um menu específico para o render, que é esse menu aqui, certo? Então a gente tem o preview, abre uma telinha, né? Para você ver o que foi renderizado, né? Essa telinha aqui. Está lendo aqui, puxa aqui, pronto, e dá o play. Sem som, dá o play. Atenção, vamos nos divertir! Bom, enfim, aqui é só para mostrar mesmo, né? Existe uma tela que dá o preview do que vai ser renderizado, mas isso aqui a gente também vê nessa tela principal aqui. É só escolher câmera, né? Você vai ver o seu trabalho. Volta aqui. Como a gente vê aqui essa preview, a gente pode fazer o setup, né, dela, pode modificar as propriedades. Então a gente vê o que aqui? A gente vai ver a câmera 1 ou a câmera 2? Câmera 2. Primeiro frame, último frame, step e shrink. Eu vou explicar quando fizer o setting outputs, né? não preview. Aguarde aí. O tipo de saída que você quer, né? Você pode colocar, por exemplo, para melhorado, alto. Então existe, né, de baixa qualidade a alta qualidade, tá certo? A gente coloca sempre o standard aqui. Isso aqui é só no preview, tá certo? É o setup dessa janela aqui. O tipo de canal são 8 bits. As CPUs eu também vou explicar daqui a pouco. O tipo de tela, né? Você não quer a tela, você quer a tela larga, média, pequena. Isso aqui é só para o preview mesmo, tá bom? A gente pode ver também aqui o Fast Render to MP4. Esse MP4 aqui a gente viu antes que ele não existia. A gente teve que vir aqui na aula sobre importando MP3 e exportando MP4, que a gente vem em preferências. E vimos aqui em Import Export, né? A gente colocou o FFmpeg em algum lugar e pegamos esse material e colocamos a pasta, né, desse material no OpenToonz. É só ir lá na tela de importar MP3 e exportar MP4. Quando a gente consegue fazer isso aqui, o OpenToonz automaticamente você pode renderizar rapidamente em MP4. Mas renderizar em MP4 significa que tudo que está aqui vai ser renderizado aqui em MP4, mas não tem algumas características que vamos ver quando for colocar o render. Ok, renderizou e ele foi diretamente para aqui e aí já foi exportado Atenção, em MP4, né, em boa qualidade, coisa e tal. O material final vai ser esse aqui mesmo. Vamos ao setting, né? Render significa que você vai fazer esse trabalho aqui, certo? Mas a partir esse render aqui, ele precisa dessas configurações aqui. Vamos ver quais são as configurações. Existem os presets aqui, que você faz as configurações aqui, adiciona e você já tem um preset, né? Então você pode criar quantos vocês quiserem. E claro, se quiser remover, é só selecionar o preset e remover. Quais são as câmeras que eu quero trabalhar? Aqui você só pode renderizar uma câmera de cada vez, né? Então você pode renderizar a câmera 1 ou a câmera 2. Tá certo? O nome da câmera 2, mas você pode modificar o nome para o nome que você queira, tá certo? Vai andando, né? Junta inglês com português. Você muda o nome da câmera e a câmera vai ser chamada, né, a partir daquele momento como um nome que você definiu aqui. Uma coisa interessante aqui, você pode modificar a quantidade de pixels do seu trabalho. Hoje em dia, muitas animações já estão usando 4K, daqui a pouco eu mostro,
que é o dobro, né, de 1920 e o dobro de 1080. Mas continuamos utilizando também o formato Full HD, que é o formato das novas televisões grandes. Mas já existe as TV de 4K e as de 8K, que particularmente eu acho desnecessário. Mas enfim, existe tudo isso aqui, tá certo? Então, se você modificar isso aqui para 1280, quando você clica aqui, ela automaticamente passa para 720, que é o formato HD. Por que isso acontece? Porque existe esse cadeadozinho aqui. Ele está dizendo que o que você fizer de um lado vai fazer do outro. Mas, se você clica em outro cadeado, ele abre automaticamente. Certo? Então, ele só fica... A proporção fica apenas em um desses cadeados aqui. Eu gosto de utilizar isso aqui porque você fica livre para utilizar tanto a largura quanto a altura. Esse Use Current Level você vai utilizar a proporção da camada que está sendo utilizada na câmera, né? Dessa câmera aqui. Ela é sempre um pouco menor. Eu não vou mexer aqui porque ela vai modificar e vai ficar chato para ajustar. Bom, tenho aqui o meu 1280 720 que eu acabei de dizer que era o formato HD. Vamos ver se tem aqui o formato HD. Tá aqui, ó, 720 1280. Né? Então temos o Full HD. Aqui não está Full HD, mas é o Full HD no formato 16:9, né, que é o formato atual das telas de televisão, mas tem ainda os formatos antigos, né, que é 4:3. Isso é uma proporção que você pode ver no YouTube, televisões antigas e televisões novas, tá certo? E ultimamente estamos utilizando o Ultra HD, que é quase 4000, né, por 2160, na proporção 16:9. Tá bom, mas tem outros aqui, 1K, 2K, a abertura ampla da câmera de 2K, enfim, tem várias possibilidades aqui, a qual você só vai descobrir com o tempo, tá certo? Digamos que aqui não tivesse o formato HD, então você adicionava aqui e digitaria HD, ou sei lá, formato do Lula, né? O seu formato que você quer. Mas não vou fazer. É a mesma coisa do tipo de preset do output, ok? Então não precisa ter tanta explicação, né? Você adiciona ou pode remover também, tá bom? Na minha animação aqui eu tenho 77 quadros. 77 quadros. Essa parte aqui foi a que eu falei que iria explicar depois, então vamos lá. O primeiro quadro que eu quero renderizar é o 1 e o último o 77. Ok, beleza. Agora, se eu quisesse, eu poderia começar no 2, no 3, no 10, né, e terminar no 60. Então isso aqui você pode modificar conforme cada vez que você for fazer o Output Settings, tá certo? Eu gosto de realmente começar no primeiro e terminar no último. Step. Aqui eu tenho da 1 até a 77. Digamos que eu queira da 1 até a... Vamos botar aqui a 40. Pronto. No Step 1 aqui sairão 40 quadros. Do 1 até o 40. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Sairia do 1 ao 40. Ok? Beleza. Se eu usar o Step 2 aqui, não sairia mais 40 quadros, porque tudo seria dividido por 2. Então sairiam 20 quadros. Então a cada 2 quadros, o programa renderiza um frame. Isso aqui é utilizado principalmente para material que é feito com muitos quadros e o pessoal quer só fazer um teste, né? Então multiplica por 2 e reduz a quantidade de frames na hora da renderização, fazendo com que o render fique mais rápido e você consiga ver, né, os detalhes da cena e coisa e tal. Vamos deixar em 1, tudo bem. E claro, né, o arquivo vai ficar mais leve também. Shrink. Shrink aqui, ele diz o seguinte: para cada cor que existe na sua cena, ele vai deixar a cor como a cor está mesmo. Deixa eu abrir aqui o Paint. Bom, aqui no Paint eu tenho, vamos dizer que isso aqui são pixels. Aqui eu tenho 4 pixels. Pronto, aqui é preto, aqui é branco, aqui é preto, aqui é branco. Mas perceba que aqui eu tenho 4 pixels. Tudo bem. Se eu mandar renderizar um Shrink 1, significa que o computador vai renderizar esse pixel, esse pixel, esse pixel e esse pixel. Se eu colocar 2, o OpenToonz ele vai juntar tudo isso aqui num pixel só. Vai ficar uma cor meio cinza, né? Acho que está explicado, né? Você vai deixar cada pixel multiplicado por 2. Então,
1 pixel é 2, 2 pixels é 4, 4 pixels é 8 e assim por diante, né? Claro que o programa faz os cálculos matemáticos para apenas misturar as cores. E isso também afeta a velocidade, né? Fica mais rápido para renderizar. Então você pode usar 2, 3 e assim por diante. Fica misturada as cores. Aqui é a pasta, que já vem automaticamente quando você abre qualquer arquivo. Deixa eu só mostrar aqui, né? Os outputs, as saídas. Mas você pode selecionar, por exemplo, no meu computador. Então aqui eu posso ir para algum lugar. Meus documentos. Você pode criar uma nova pasta também e dizer que, ó, nova pasta. E dizer que vai ser renderizado aí nesse ponto. É totalmente ajustável a pasta, né, desse material, ok? Você escolhe Choose e você já entra na sua pasta. Eu vou deixar nessa daqui mesmo. Tudo vai ser renderizado na própria pasta que o OpenTools cria automaticamente. O nome do arquivo, né, que aqui é o nome da câmera é Boy Andando. O nome do arquivo vai ser Boy Andando, certo? Mas poderia ser Boy Andando em Close, cena 2, né? Então, e assim por diante. Você pode colocar qualquer nome para o arquivo aqui. Aqui é o tipo de arquivo que você vai utilizar. Então a gente tem vários tipos de saída, né? 3GP, que é só áudio, AVI, bitmap, GIF, Movie, filme, isso aqui, Movie, né? O AVI também é Movie. BMP é foto, só que ele faz uma sequência de foto, tipo cena 2, Boy Andando 1, cena 2, Boy Andando 2, 3, 4 e assim por diante. Movie, que é filme, MP4, que não existia e agora existe, né? MP4, PNG. Ele já sabe que o arquivo é transparente. Se você não colocasse o fundo, né, iria ficar transparente, facilitando a animação, por exemplo, em um outro programa, né? Você coloca 2 camadas em outro programa, 3 camadas e assim por diante. Mas todos eles são aceitos em programas de edição de vídeo, né? Se você pegar um DaVinci Resolve, se você pegar um After Effects, um Olive ou sei lá, um Premiere, né? Então todos eles aceitam esses programas. Photoshop, um Krita, né? Todos eles pegam esses arquivos. Eu selecionei PNG. Aqui no PNG eu tenho um option. Qual é? Ele usa o Alpha Channel? Sim ou não, né? O TIFF. Então você pode selecionar o tipo de computador que você vai utilizar. Já no PNG não precisa, porque já é aceito nos dois, então não precisa. Tipo de compressão, né? Você quer quantos pixels você quer trabalhar, enfim. Existe toda uma possibilidade de uso para você trabalhar. E cada vez que você seleciona um desses aqui, você vai ter as suas opções diferentes. Esse aqui não precisa de opção. RGB, você escolhe os tipos, enfim, todos eles têm alguma opção para ser modificada, tá certo? Esse standard é a mesma coisa do preview, né, do render preview, a qual a gente viu que ele tem uma qualidade de pior até a melhor qualidade. A gente deixa do standard mesmo, que é a qualidade média. 8 bits ou 16 bits, qualidade também aumenta, mas também se você colocar 16 bits o arquivo vai ficar gigantesco, né? Então a gente sempre trabalha com 8 bits. CPU dedicada. Isso aqui é o seguinte, os computadores hoje em dia tem, sei lá, 2, 4, 8, 16 CPUs dentro do seu núcleo, né? Então você quer trabalhar com quantas CPUs, certo? Então você quer trabalhar só com um CPU? Você quer trabalhar com a metade das CPUs, por quê? Porque você de repente está trabalhando em outro programa. Então o OpenTools fica lá no fundo renderizando enquanto você está trabalhando com outro programa qualquer. All, você vai usar todos os processadores que existem. E Half, né, é metade dos processadores. Obviamente também vai influenciar no tempo de renderização, tá certo? E o tipo de tela que você quer ver, se é grande, média ou pequena. Tem Alter Settings, que é voltado para a gama, né? A quantidade de branco que você quer no seu vídeo. O frame rate, que ele também vem aqui na nossa própria animação. O tipo de frames por segundo, de 25 a 25, que é o top, né, no caso. Se passar disso aqui, o máximo que pode passar de 24, ele vai distorcer apenas para 25 no máximo. Isso aqui vai influenciar no renderização, então ele tem que ficar próximo do frame rate. Renderização múltipla, isso aqui tem a ver com o schematic, que é isso aqui, tá certo? Eu nunca utilizei, então não sei como fazer isso aqui, tá certo, pessoal? Esse do Stereoscope significa que você vai fazer com que a animação seja renderizada de uma vez só em 2 telas. Se eu colocar aqui esse material aqui, ele vai criar 2 câmeras. A da esquerda vai estar um pouquinho mais para a esquerda, a da direita vai estar um pouquinho mais para a direita, e você vai, quando você renderiza, você cria um arquivo estereoscópico, a qual tem que usar uns óculos, né, aqueles óculos de cinema. Então o OpenTools ele já faz material com estereoscopia também.
O Ad Clapper ele nunca abriu para mim, não sei nem o que é. E é isso, o resto é renderização. Quando você renderiza, você vê o arquivo final, né, aqui Atenção, vamos nos divertir! Do que você quis fazer, do que você animou. Bom, mas eu queria terminar essa aula hoje, né, também falando de uma outra possibilidade de programa de animação chamado Taoma. Então, você entra aqui no taoma2d.org e você vai baixar esse programa aqui. Ele é o mesmo OpenToonz, é a mesma coisa. No entanto, ele tem algumas particularidades, né, que são interessantes da pessoa ver. Por ser filho, né, por ser criado a partir do OpenToonz, ele é do mesmo jeito, a mesma coisa, né? Tem várias proximidades, mas tem também suas diferenciações, tá certo? Uma delas é você trabalhar com stop motion. Eu ainda não falei dele aqui no programa, porque no entanto o Windows que eu tenho, né, no entanto o meu registro de Windows é para o Windows 7, né? E aí é que está o meu problema quanto à questão do Taoma. Apesar de utilizar o Linux, que é totalmente aceito pelo Taoma, ultimamente eu estou usando pouco o meu Linux devido à clientela, né, que o pessoal quer muita coisa no Windows. Como ainda não consegui um registro para o Windows 10, eu não posso trabalhar. E aí é que está o problema quanto a ter falado do Taoma antes. O Taoma, ele requer o Windows 64, só que ele não é qualquer Windows. Ele tem que utilizar ou Windows 8 ou Windows 10. Então eu ainda não posso utilizar o Taoma 2D, mas é um programa maravilhoso, né? Já vem com algumas configurações prontas que o OpenToonz tem que ser configurado manualmente, né? Já vem com a configuração automática. Então, se você tem um Windows 10, né, então aproveita a oportunidade. Ele é tão grátis e tão poderoso, talvez até mais poderoso que o próprio OpenToonz. Por ser o mesmo OpenToonz, eu vou continuar dando as minhas aulas em OpenToonz, ok, gente? Bem, eu acho que é isso, pessoal. Obrigado por cada like, né? Cada comentário, cada pedido que vocês fizeram. Foi importante para que o nosso curso continuasse e vai continuar. Eu vou dar outros cursos sobre OpenToonz também. Vou voltar a fazer alguma coisa no Blender também por aqui, mas eu vou continuar fazendo os meus tutoriais aqui em OpenToonz também. Enfim, obrigado por ter me acompanhado, né, ao longo dessa série, onde a gente pôde explorar as muitas possibilidades que o OpenToonz tem. Eu não fiz nenhum tutorial com programas comercial por perceber que nós precisamos de liberdade para as nossas criações. E o OpenToonz é um grande exemplo de liberdade em softwares que temos hoje em dia. Tá certo, gente? Muito obrigado, minha galera. Espero que esteja sempre animada e animada sempre para a produção de desenhos animados aqui no Brasil ou também em qualquer país que possa falar a língua portuguesa também. Tá certo, gente? Muito obrigado, valeu. Tchau e até mais. Cadê a minha querida mãozinha? Aqui a mãozinha. Tchau, 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 tchau. Muito obrigado e até mais.